sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curta esse vídeo e clica no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, tá? Toda semana nós temos vídeos novos. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo, dos grupos de animais, começando com o grupo dos poríferos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, gente, os poríferos, é um grupo que eles são estudados, por questões didáticas junto com o grupo dos animais, porém eles não são animais verdadeiros, Eles estão próximos ali evolutivamente aos animais, mas eles não são animais verdadeiros, eles são classificados como parazoários, ou seja, eles estão ao lado dos animais, Os animais verdadeiros são chamados de metazoários. Então, vamos lá começar a estudar, esse grupo na aula de hoje. Então, gente, os poríferos, eles são representados por organismos que nós chamamos de esponjas, Então, as esponjas, que são muito comuns nos oceanos, nos ambientes aquáticos de água salgada, eles são chamados de esponjas, Então, são organismos bem interessantes, bem fascinantes e que parece que o animal ali não está fazendo nada, Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que realmente ele tem tudo, Ele tem todos os sistemas e ele faz tudo. Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Então, gente, essa palavra, porífero, esse nome, do filo porífero, tem a ver com uma característica marcante nesse grupo, que é a presença de poros, Então, inclusive, isso aí dá até nome, ao grupo, que é esponja, porque o animal, o organismo, ele é todo preenchido, ele é todo cheio de poros, ao longo de toda a sua estrutura, de todo o seu corpo. Por isso que ele recebeu essa denominação, ele foi chamado de porífero. Então, o nome do filo, é filo porífero. Eles são aquáticos, não tem assim terrestre, só é encontrado no ambiente aquático, sendo que a maioria é marinha. Existem algumas poucas espécies também de água doce, mas a maioria é marinho. Não possuem órgãos de locomoção, e a maioria está presa às rochas, ou seja, são animais, em sua maioria, sésseis, São animais fixos, eles se desenvolvem ali fixos numa rocha e eles nunca saem dali, Só no momento da reprodução que as novas esponjas geradas, elas podem acabar migrando e saindo, daquele local, mas normalmente eles levam uma vida séssil. E também podem viver ou isolados ou formando colônias. O mais comum é viver em colônias, várias esponjas ali agrupadas, próximas, se ajudando e compartilhando ali recursos naquele ambiente. Então aqui a gente tem algumas figuras de alguns animais, algumas esponjas, elas têm uma diversidade de formas, de tamanhos, de cores, Então aqui a gente está vendo alguns, eles têm estruturas bem assim diferenciadas, alguns às vezes a gente olha e pensa até que não é, uma esponja. E algumas, podem alcançar um tamanho muito grande, como é o caso dessa daí que a gente está observando. Então, os poríferos, eles são um grupo, são animais que possuem uma organização muito simples, então assim, eles não possuem tecidos, verdadeiros, não possuem sistemas, não possuem órgãos, Então, você não vai encontrar esse tipo de estrutura nesse grupo. Eles possuem apenas células, que vão desempenhar as funções, mas não possuem tecidos, não possuem órgãos, nem sistemas. Então, como eu já falei, não formam tecidos, não formam órgãos, e também não possuem sistema nervoso. Eles até chegam a ter sistemas, de células que vão trabalhar e fazer as funções, mas uma função nervosa, o sistema nervoso, eles não possuem. O sistema nervoso nos animais, ele surgiu nos quinidários, nos poríferos, eles ainda não possuem, não adquiriram, ao longo da sua história evolutiva, um sistema nervoso. Então aqui a gente está vendo, uma figura de um geral, de um porífero. Claro que isso aqui não é exatamente assim, aqui é apenas uma ilustração. Então, eles possuem aqui, no revestimento externo, uma célula chamada de pinacócito, seria correspondente à epiderme, deles. Tem também, internamente, algumas espículas, que são estruturas que vão fazer parte do esqueleto do animal, e também servem para proteção. Tem também poros, esses poros eles são formados por células chamadas de porócitos.
Temos também internamente, né, os amebócitos, que são células que conseguem se diferenciar e ficam ali se movimentando em todo o corpo, né, do animal. E temos também aqui revestindo internamente os coanócitos, que são células que parecem um funil, né, que tem um chicotezinho que o animal bate e usa eles para alimentação, tá? E o fluxo da água aqui nesses animais a água penetra, né, entra pelos poros, passa pelo meio, né, do corpo, que é chamado de átrio ou espongiocele, e sai pela abertura em cima, né, a abertura superior, que é chamada de ósculo, tá? Então aqui a gente vê, né, o Bob Esponja, né, dos desenhos, é totalmente diferente, né, do esponja, né, animal, como a gente tá vendo aí, né, não tem absolutamente nada a ver. E vamos lá falar sobre a morfologia e fisiologia desse grupo. Então, como eu já falei anteriormente, a superfície dele é revestida por poros, né, essa é a característica mais marcante, né, assim visivelmente falando. E é por ali que a água penetra e traz alimento, né? Principalmente o plâncton, tanto o zooplâncton como o fitoplâncton. E também oxigênio, né? Que o animal vai usar para a respiração. Então, no interior vai ter uma cavidade chamada de átrio, ou também de espongiocele, né? Aquela parte interna do animal. E na parte superior tem uma abertura, que é o ósculo, que é por onde a água sai. Então, a água penetra pelos porócitos, passa pelo átrio, ou espongiocele, e sai pelo ósculo, né? Que é uma abertura superior. E a epiderme deles tem vários pinacócitos, né, que são células de revestimento, e também tem os porócitos, que são células que têm um espaço, né, um poro por onde a água penetra, trazendo a nutrição e também os gases, né, para o animal respirar. Internamente, né, eles vão ter os coanócitos, são células que vão promover a corrente de água com flagelos, né, então são aquelas células que eu mostrei, né, que tem um formato de funil e tem um flagelo que o animal bate, para tanto movimentar água como também para capturar alimento. Entre as duas camadas existe o mesoílo, né, que é uma camada gelatinosa que vai ter várias células, como por exemplo os amebócitos, né, como o próprio nome diz, são células parecidas com as amebas, então elas têm pseudópodes. Temos também os arqueócitos, que são células não diferenciadas, são células que conseguem se especializar, então se o animal precisar de alguma célula em algum ponto, os arqueócitos vão lá e se modificam e se transformam nessa célula. E temos também os espongioblastos e escleroblastos, que vão produzir o esqueleto do animal, ou seja, vão produzir as espículas, né, fazendo aí a função de esqueleto no corpo do animal. Então aqui está, né, algumas células, como a gente já viu. Os coanócitos, né, são células internas, células que vão fazer aí o movimento da água e a nutrição. Os pinacócitos são células externas, são células que vão revestir o corpo do animal. Os porócitos, né, que vão abrir espaços, né, para a penetração da água, né, no corpo do animal. E as espículas, que são estruturas que fazem, como se fosse o esqueleto, né, entre aspas, do animal. E também os amebócitos, que são células que ficam distribuídas por todo o mesoílo, né, a camada, a mesoderme, né, do animal, fazendo aí várias funções, como levar nutrientes, enfim, alimentação. Então, com relação ao design, as esponjas elas podem ter vários designs corporais, como, por exemplo, os designs de Ascom, Synchron e Leuco. O que é que diferencia esses designs? É a quantidade de câmaras, né, a quantidade de cavidades que tem no corpo do animal, né? O que tem menos cavidades, né, ou seja, a esponja com um design corporal mais simples, é o Ascom, né? O que tem mais cavidades, o que tem um design corporal mais complexo, é o Leuco, né? E o intermediário é o Synchron, né? Então, esses aí são apenas os designs, né, que as esponjas podem ter. Com relação à sustentação, né? Então, eles vão ter uma rede macia e flexível de filamentos proteicos, que é chamada de espongina, que é produzido pelos espongioblastos. Então, são células especializadas em produzir o esqueleto, né, para o corpo do animal. Algumas esponjas também vão formar, né, agulhas ou espinhos, que são chamadas de espículas, de calcário, né, ou seja, de carbonato de cálcio ou de sílica, né, que vão ser produzidos pelos escleroblastos. Com relação à alimentação, né, eles não possuem boca, não possuem cavidade digestória, não possuem nenhum sistema digestório. Eles têm células que fazem essa função, mas um sistema, tecidos, eles não possuem. Então, eles são animais filtradores, ou seja,
A água sempre vai ficar circulando, né, por meio do corpo desse animal e trazendo ali partículas, principalmente do plâncton, né, tanto o zooplâncton como o fitoplâncton, e aí isso o animal vai utilizar na sua alimentação. Então, à medida que a água circula no interior, né, dos poríferos, as células chamadas de coanócitos e também os amebócitos vão fagocitar seres unicelulares e isso o animal vai utilizar na sua alimentação. Os amebócitos vão realizar a digestão intracelular e vão distribuir os alimentos para as outras células, né? Então, por isso que os amebócitos eles ficam se movimentando ali em todo o mesoído. Eles ficam se movimentando para eles poderem distribuir o alimento, né, por toda a estrutura, né, por todo o corpo da esponja. Então, né, aqui a gente está vendo, né, as duas células que vão trabalhar na nutrição dos poríferos, que são os coanócitos, né, essa célula aqui que parece um funil, né, essa célula roxa, e essa aqui, né, azul, que é o amebócito. Então, como é que vai funcionar? As partículas alimentares estão ali na água, a água vai passando pelo corpo do animal, os flagelos vão capturar essas partículas, né, e vão enviar essas partículas para os amebócitos, que vão fazer a digestão e vão levar essa nutrição aí para todo o corpo do animal. Então veja aqui, todo esse movimento ele vai ocorrer por meio da intermediação da água, né? Então por isso que são animais que sempre estão no ambiente aquático, não existe esponja no ambiente terrestre, fora da água, eles têm obrigatoriamente que estar dentro da água, né? Devido a esse sistema deles de tudo funcionar com água. Com relação à respiração, circulação e excreção, esses animais não possuem sistemas para fazer essas funções. Então, eles não têm um sistema respiratório, um sistema excretor, um sistema circulatório. Tudo isso aí eles vão fazer com difusão ali de célula a célula, né? Então, tanto o oxigênio, como o gás carbônico, como as excretas, né? Elas vão entrar e sair das células por meio de difusão. O animal não tem nenhum sistema próprio para fazer isso. Quem realiza essas funções são as próprias células. Com relação à evolução, né? Acredita-se que esses animais eles evoluíram a partir de um grupo de protozoários chamados de coanoflagelados. Então, os coanoflagelados eles são muito parecidos com as células que existem nos poríferos, né? Ou seja, com os coanócitos. Então, os coanócitos, né, que são as células dos poríferos, se assemelham aos protistas unicelulares do grupo dos coanoflagelados. Alguns desses protistas formam colônias e talvez ancestrais desses grupos tenham originado diversos grupos de animais, incluindo aí os poríferos, né? Então, inclusive até os coanoflagelados, como a gente está vendo nessa figura aqui, eles conseguem, né, formar essas colônias, onde ficam várias células agrupadas ali trabalhando em conjunto. Então, é muito parecido com até o próprio sistema corporal que os poríferos possuem. Com relação à reprodução, né? Assim como a maioria dos grupos de animais, os poríferos eles podem ter tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada, né? Então, a reprodução assexuada não há variabilidade genética, né? O animal ele forma clones, ele forma cópias de si mesmo. E na reprodução sexuada, há variabilidade genética com gametas e com troca de material genético. Então, as esponjas, né, os poríferos, eles possuem grande poder de regeneração. Então, se você pegar um pedaço do corpo de uma esponja, esse pedaço ele consegue regenerar uma esponja inteira, né? Então, mesmo se você pegar um animal e triturar ele. Então, olha só, eles possuem um grande poder de regeneração, ou seja, pequenos pedaços do corpo são capazes de regenerar um corpo inteiro. E além disso, se trituradas, as células de uma esponja podem se reunir por movimentos ameboides e formar uma esponja inteira. Então, assim, são animais que têm alta capacidade de regeneração e essa regeneração, né, é utilizada para a reprodução do grupo. Temos também o brotamento, né, é muito comum esses animais fazerem brotamento, né? Então, o brotamento no corpo, né, de uma esponja, alguns amebócitos vão se juntar numa área e vão começar a crescer, a formar uma nova esponja, né, que é um broto. E aí depois, quando ele cresce, né, atinge um certo tamanho, ele consegue se destacar, né, ficando ali, formando uma colônia, ou até se espalhando ali para outro ambiente, né? Então isso é muito importante para a dispersão do animal no ambiente. Tá, aqui a gente está vendo, né, aqui alguns brotos
se formando, né, nessa colônia aqui de esponjas. Eles podem ficar aí mesmo, né, ou acabar indo para colonizando outro ambiente. Temos também a gemulação, né, também é uma forma de reprodução assexuada. Então, ela é muito comum, né, a gemulação nas esponjas que vivem em ambientes de água doce. Então, elas formam brotos especiais, né, que são chamados de gêmulas, que são formadas por arqueócitos, né, ou seja, aquelas células que não diferenciadas, células que conseguem se diferenciar em qualquer célula, envolvida por uma capa impermeável de espículas. Então, as gêmulas elas resistem à época de seca dos rios e perduram até a morte da esponja-mãe. Na época de chuva, ela se desenvolve e originam novos indivíduos, né? Então, aqui a gente está vendo, né, uma figura de uma gêmula, né? Então, a gêmula, ela nada mais é do que um arqueócito, né, um amebócito ali, protegida, né, isolada, com espículas, né? Então, as espículas, elas são como se fossem espinhos ali de proteção. E, além disso, ela consegue resistir à seca. Então, por exemplo, normalmente em alguns ambientes de água doce, tem períodos que seca. Então, isso é um mecanismo de proteção, né, para a esponja. Mesmo que a esponja original ela morra, ela vai deixar ali uma célulazinha que vai conseguir formar novas esponjas, né, quando a água voltar. Com relação à reprodução sexuada, né, algumas esponjas elas são dioicas, ou seja, elas possuem os sexos separados. Então, vai ter uma esponja com o sistema genital, né, o sistema reprodutor do macho, né, e uma esponja fêmea. Mas a maioria das esponjas é hermafrodita, ou seja, num só corpo de uma esponja ela tem os dois sexos, né, tanto o sistema genital do macho como também da fêmea, que são também chamados de monóidos, né? Nesse caso, porém, os espermatozoides e os óvulos são produzidos em épocas diferentes, né, para evitar a autofecundação. Os espermatozoides saem pelo ósculo e penetram em outra esponja, fecundando os óvulos. Pode existir tanto a fecundação interna, né, ou seja, aquela fecundação que ocorre dentro dos organismos, como também fecundação externa, ou seja, na água. Então, aqui a gente está vendo, né, o mecanismo de reprodução sexuada, né, de uma esponja. Então, primeiro uma esponja vai liberar espermatozoides, né? Esses espermatozoides eles vão ficar ali na água, aí vão penetrar, né, pelos porócitos e vão chegar, né, ali na parede da esponja, numa estrutura interna, e vão penetrar no óvulo. E aí começa, né, a se desenvolver uma fiblástula, né, que é uma larva. Posteriormente, essa larva ela se destaca, né, sai pelo ósculo e começa a nadar ali na água. Quando ela encontra um ambiente suscetível, um ambiente propício, ela começa a se desenvolver, né, e a formar uma nova esponja. Então, esse momento é muito importante para a mistura ali, para a variabilidade genética, como também é importante para a dispersão, né, do ser vivo aí por vários ambientes. O desenvolvimento embrionário é indireto, né, ou seja, tem formação de estágio larval. Então, ou se diferencia em larvas móveis, que após algum tempo no plâncton, fixam em um substrato e originam uma nova esponja, né? Então, a produção de larvas móveis facilita a dispersão de animais sésseis, né? Então, é muito comum, não só aqui no grupo das esponjas, mas em qualquer outro grupo animal que o animal adulto é sésseo, ele esteja em um estágio larval. O estágio larval serve para o animal se dispersar, né, pelo ambiente, já que na fase adulta ele vai ser sésseo. Então, aqui, né, mais um esquema mostrando aí, né, a reprodução sexuada, tá? Então, essa larva aqui, né, a anfiblástula, é uma larva muito importante, é uma etapa muito importante para dispersar um animal no ambiente. E nós encerramos a nossa aula de hoje por aqui, né? Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Curta esse vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E até a nossa próxima aula. Tchau!